Irmãos e irmãs, vamos aqui a uma transmissão da Carta de São Tiago. Eu faço sempre a espiritualidade nos meus endereços telemáticos. Eu faço esse momento especial para meus seguidores, a fim de salvar almas, a fim de que as pessoas conheçam a palavra de Deus e se salvem. Portanto, você pode frequentar, você pode diariamente entrar nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o blog. Por esse endereço você chega lá, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe para nós tentarmos salvar almas. Estou aqui com a palavra de Deus e vou passar para vocês então a leitura da carta de São Tiago. Eu vou me basear na tradução chamada O Mais Importante é o Amor, da Liga Bíblica Mundial. Carta do Apóstolo Tiago. Capítulo 1. De Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para os cristãos judeus espalhados por toda parte. Saudações. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações. Então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Ele não se ofenderá com isso. Mas quando lhe perguntarem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. E cada decisão que vocês tomarem assim será insegura, na medida em que vocês se voltam ora para um lado, ora para o outro. Portanto, se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê nenhuma resposta concreta. O cristão que não goza de muito prestígio neste mundo deve sentir-se alegre, pois ele é grande aos olhos do Senhor. Mas o homem rico deve sentir-se alegre porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor, pois ele logo passará como uma flor que perdeu a beleza, murcha e seca, queimada pelo sol abrasador do verão. Assim é com os ricos. Morrerão logo e deixarão para trás todos os seus afazeres trepidantes. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E lembrem-se, quando alguém quer fazer o mal, nunca é Deus quem o está tentando, pois Deus nunca deseja praticar o mal e nunca tenta ninguém a praticá-lo. Mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos
e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam às más ações e depois disso ao castigo da morte aplicado por Deus. Portanto, não se deixem enganar, caros irmãos. Mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda luz, e que resplandece para sempre sem mudança nem sombra. E foi para Ele um dia feliz, quando Ele nos deu a nossa vida nova, por meio da verdade da sua palavra. E nós tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos na sua nova família. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que o melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos, pois a ira não nos torna bons como Deus exige que sejamos. Portanto, livrem-se de tudo o que está errado em sua vida, tanto interna como externamente, e alegrem-se humildemente com a mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela é capaz de salvar as nossas almas à medida que se desenvolve em nossos corações. E lembre-se, esta mensagem é para obedecer e não apenas para ouvir, portanto não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não obedecer, será como um homem que olha o seu próprio rosto num espelho. E logo que se afasta, ele não pode mais ver-se a si mesmo, nem se lembrar de como é sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus para homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará aquilo que ela diz, e Deus abençoará grandemente este homem em tudo quanto fizer. Se alguém diz que é cristão e não contém a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale muita coisa. O cristão puro e sem faltas, do ponto de vista de Deus, o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas, e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar nem se sujar em seus contatos com o mundo. Capítulo 2 da Carta de São Tiago. Queridos irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, se mostrarem preferências por gente rica e desprezarem os pobres? Se entrar na igreja de vocês um homem vestido de roupas custosas e com preciosos anéis de ouro nos dedos, e no mesmo instante entrar um outro homem pobre vestido de roupas velhas, e vocês fizerem um grande alvoroço com o homem rico e lhe derem o melhor assento da casa e disserem ao homem pobre: você pode ficar em pé ali, se quiser, ou então sente-se no chão. Ora, este tipo de procedimento lança uma interrogação sobre a fé que vocês têm. Você, afinal de contas, é realmente um cristão? E mostra que vocês estão sendo dirigidos por propósitos errados. Ouçam-me, queridos irmãos, Deus escolheu gente pobre para ser rica na fé, e o reino do céu para lhe pertencer. Pois essa é a dádiva que Deus prometeu àqueles que o amam. E, no entanto, dos dois estranhos, vocês desprezaram o homem pobre. Vocês não percebem que geralmente são os ricos que perseguem vocês e os arrastam ao tribunal? E grande parte das vezes são eles que se riem de Jesus Cristo, cujo nome honroso vocês levam? Deveras é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à ordem do nosso Senhor. Você deve amar e ajudar os seus semelhantes, tanto quanto ama e cuida de si mesmo.
Mas vocês estão querendo quebrar esta lei do nosso Senhor quando mostram predileção pelos ricos e os adulam. Isso é pecado. E a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é tão culpada quanto a pessoa que quebrou todas as leis que existem. Porque o mesmo Deus que disse que você não pode casar-se com uma mulher que já tenha marido, também disse que você não pode matar. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento por cometer adultério, se você já matou alguém, então já quebrou completamente todas as leis de Deus e é irremediavelmente culpado diante dele. Vocês serão julgados com base no fato de estarem ou não fazendo o que Cristo quer que vocês façam. Portanto, cuidado com o que fazem e com o que pensam, pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas se vocês tiverem sido misericordiosos, então a misericórdia de Deus para com vocês triunfará sobre o julgamento dele contra vocês. Queridos irmãos, que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos, se não estiverem provando isso pelo socorro aos outros? Esse tipo de fé salvará alguém? Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestuário e lhe disserem: bem, adeus, e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé, que não se manifesta por meio de boas obras, não é fé coisa alguma. É morta, é inútil. Mas alguém poderá argumentar muito bem. Você acha que o caminho para Deus é pela fé sozinha, sem nada mais? Ora, eu digo que as boas obras são importantes também, porque sem boas obras você não pode provar se tem fé ou não. Mas qualquer um pode ver que eu tenho fé pelo modo como eu procedo. Ainda existe alguém entre vocês que sustenta que apenas crer é suficiente? Crer no único Deus? Ora, lembrem-se que os diabos também creem nisso, com tanta convicção que até tremem de terror. O homem insensato, ó homem insensato, quando é que afinal você compreenderá que crer é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça? A fé que não resulta em boas obras realmente não é fé. Vocês não se recordam de que até mesmo o pai Abraão foi declarado justo por causa do que ele fez quando estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse oferecer seu filho Isaque para morrer no altar? Como vocês veem, ele estava de tal modo confiante em Deus que faria de bom grado qualquer coisa que Deus lhe dissesse. A sua fé se tornou completa por aquilo que ele fez, pelas suas ações, pelas suas boas obras. E assim aconteceu tal como as Escrituras dizem, que Abraão confiou em Deus e o Senhor o declarou justo aos olhos de Deus, e ele até foi chamado o amigo de Deus. Vocês veem, portanto, que um homem é salvo pelo que ele faz, tanto como pelo que ele crê. Raabe, a prostituta, é outro exemplo disto. Ela foi salva por causa do que fez quando escondeu aqueles mensageiros e os mandou embora em segurança por uma estrada diferente, tal como o corpo está morto quando não há espírito nele. Assim também a fé está morta se não for do tipo que resulta em boas obras.
capítulo 3 da carta de São Tiago. Queridos irmãos, não sejam muito impacientes para falar aos outros a respeito das faltas deles, pois todos nós cometemos muitos erros, e quando nós, os mestres, que deveríamos ter melhor conhecimento, fazemos o mal, nosso castigo é maior do que seria para os outros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meio de um pequeno freio em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também, a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado, ou podem domesticar, qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer espécie de serpente e de peixe, mas nenhum ser humano pode domar a língua. Ela está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Uma fonte d'água jorra primeiro água doce, depois água amarga? É uma pergunta, hein? Podem-se colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma parreira? Não. E não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade para que dela manem somente as boas ações. E se vocês não fizerem alarde a respeito delas, então serão verdadeiramente sábios. E, evidentemente, não se gabem de serem sábios e bons se vocês forem amargados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Estas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. Onde houver inveja ou ambições egoístas, haverá desordem em todas as outras espécies de mal. Entretanto, a sabedoria que vem do céu, primeiro que tudo, é pura e cheia de calma brandura. Depois, é amante da paz e cortês. Tolera o debate e está pronta a submeter-se aos outros. É repleta de misericórdia e de boas obras, é cordial, correta e sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e levantarão uma colheita de justiça. Continuamos com a carta de São Tiago, agora no capítulo 4. O que é que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles.
E contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos deste mundo, torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus. Ou o que acham vocês que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito Santo, que Deus pôs em nós, vigia sobre nós com terno ciúme? Mas ele nos dá cada vez mais forças para resistir a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E quando vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e permitam que os seus corações se encham somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja tristeza em vez de riso e desgosto em vez de alegria. E então, quando vocês vestirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Não se critiquem, nem falem mal uns dos outros, queridos irmãos. Se vocês fizerem isso, estarão lutando contra a lei de Deus que ordena amarem-se uns aos outros e dizendo que ela está errada. Mas o que vocês têm a fazer não é resolver se esta lei está certa ou errada, e sim obedecê-la. Só aquele que fez a lei é que pode julgar corretamente entre nós. Só ele decide salvar-nos ou destruir-nos. Portanto, que direito têm vocês de julgar ou criticar os outros? Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração de suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Agora se vê, mas logo se esvai. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim não agrada nunca a Deus. Lembrem-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Capítulo 5 da carta de São Tiago. Prestem atenção. Vocês ricos, agora é a hora de chorar e gemer com extrema aflição por causa de todas as tremendas angústias que estão para vir a vocês. A riqueza de vocês agora mesmo está apodrecendo e suas roupas luxuosas estão se tornando trapos comidos pelas traças. O valor do seu ouro e da sua prata está caindo depressa. Além do que isso, ficará como uma prova contra vocês e lhes comerá a carne como fogo. Foi isso que vocês amontoaram para vocês mesmos, para recebê-lo naquele dia vindouro de julgamento. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que vocês enganaram no pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Vocês gastaram seus anos aqui na terra divertindo-se, satisfazendo todos os seus caprichos, e agora seus corações engordados estão prontos para a matança. Vocês condenaram e mataram homens bons que não tinham nenhuma força para se defenderem contra vocês. Agora, quanto a vocês, queridos irmãos que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o lavrador que espera até o outono para que sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinha do Senhor está próxima. Não murmurem uns dos outros, irmãos. Será que vocês próprios estão acima de qualquer censura? Pois vejam, o grande juiz já vem. Está quase aqui. Deixa que ele faça qualquer censura que precise ser feita. Para exemplos de resignação no sofrimento, olhem para os profetas do Senhor. Sabemos como eles estão felizes agora porque permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Jó é um exemplo de um homem que continuou a confiar no Senhor no sofrimento, e das experiências dele podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Porém, mais do que tudo, queridos irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, digam apenas um simples sim ou não, a fim de que vocês não pequem e não recebam a maldição de Deus. Algum de vocês está sofrendo? Deve continuar orando sobre isso. E todos quantos têm motivo para ser gratos devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Alguém está doente? Deve mandar chamar os anciãos da igreja, e estes devem orar sobre ele e derramar um pouco de azeite em cima dele, invocando o Senhor para que o cure. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente. Pois o Senhor o fará ficar bom. E se sua enfermidade foi causada por algum pecado, o Senhor o perdoará. Confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão inteiramente humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente que não caísse chuva, não caiu nada durante os 3 anos e meio seguintes. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu. E o pasto ficou verde, e as hortas começaram a crescer novamente. Queridos irmãos, se qualquer um se desviou de Deus e não confia mais no Senhor, e alguém ajudá-lo a compreender a verdade novamente, essa pessoa que o trouxer de volta salvará da morte uma alma extraviada e trará o perdão para os seus muitos pecados. Afetuosamente, Tiago. Então esta é a leitura da carta de São Tiago, com 5 capítulos, que eu transmiti a vocês aqui no meu endereço telemático, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. É do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, e a tradução eu encontrei no livro Mais Importante ao Amor, da Liga Bíblica Mundial, ano 1978. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque é o nosso Pai, nosso divino Pai eterno, nosso Pai das misericórdias.
E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Jesus veio como nosso Redentor quando morreu na cruz. E virá na parousia como juiz. Mas quem se condena é a própria pessoa. Quem não aderir a esse ato de amor universal de Deus, que humanou-se, sofreu por nós e morreu na cruz, vai ficar sem ele, porque não o quer agindo com sua própria liberdade. Irá para a tormenta eterna, infelizmente. É a própria escolha da pessoa pelo livre-arbítrio. Então, ainda há tempo nessa passagem peregrina pela terra. Arrependa-se, confesse, reconcilie-se com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.